Efésios 5:18. A palavra do Senhor diz: não vos embriagueis com vinho, aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Nesta noite nós estamos aqui para falar da segunda parte da mensagem: para que ser cheio do Espírito Santo. Nós iniciamos esta mensagem hoje no culto da manhã, culto maravilhoso, com a manifestação da presença, da glória de Deus. Foi algo extraordinário hoje pela manhã no culto de Santa Ceia. E estou certo que nesta noite não será diferente. A palavra de Deus diz: enchei-vos do Espírito. Não se embriague com vinho, porque o vinho causa dissolução, contenda, mas encha-se. Há uma versão que diz: se encha. A outra versão que diz: se permita ser cheio do Espírito Santo. A verdade é, ou se permitindo ser cheio, ou enchendo-se do Espírito, o importante é obedecer o imperativo da narrativa bíblica que diz: enchei-vos, se encha do Espírito Santo. E ficamos a questionar: para quê? Para que ser cheio do Espírito Santo? Será que seria apenas para orar em línguas estranhas? Será que seria apenas para profetizar? Para que as manifestações do Espírito viessem sobre nós? Claro que não. Claro que não. Eu disse hoje pela manhã que, baseado na profecia de Ezequiel, homem que escreveu e falou, inspirado pelo Espírito de Deus, que Deus disse que aspergeria, derramaria água pura. Esta água pura é o Santo Espírito de Deus. O Santo Espírito de Deus é simbolizado como água pura. A água serve para nutrir, quando a água é boa, saudável, potável, é de grande valor para a nossa saúde. Quem não bebe água tem problemas de funcionamento renais. Os rins não funcionam direito, enfim, existe uma série de complicações na saúde de quem não bebe água. Então a água é benéfica para a saúde. A água serve para a higiene pessoal, para lavar, para cozinhar. A água tem uma grande utilidade nas nossas vidas. Mas quando Deus diz assim: aspergirei água pura sobre vós, Ele está falando do Espírito Santo. Derramarei o meu Espírito sobre a sua vida. Derramarei o meu Espírito sobre você. Te encherei do meu Espírito. Para quê? Para você ficar puro. Para você ter uma vida purificada. Um crente que não tem uma vida purificada, automaticamente é porque ele não é cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo ajuda-nos em várias atividades. O Espírito Santo ajuda-nos na nossa fraqueza na oração. Jesus disse
Vocês não conseguem orar comigo? 1 hora sequer? Vigiai e orai. A carne é fraca. A carne é fraca para quê? Para orar. A carne não tem disciplina de oração. Precisa ser disciplinada. A carne é fraca. E Jesus disse: o espírito é forte. O autor da carta aos Romanos disse com muita precisão que se andamos no Espírito, devemos viver no Espírito. A palavra diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Quando a carnalidade impera na nossa vida, a carnalidade passa por cima da obra do Espírito. Por isso a Bíblia diz que não devemos, de maneira nenhuma, produzir as obras da carne. As obras da carne estão relacionadas à depravação sexual, a relacionamentos e a comportamentos. Quando pegamos o livro de Gálatas, no capítulo de número 5, no versículo de número 19 a seguir, nós encontramos: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emaculações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais já vos declaro, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. As obras da carne impedirá que as pessoas sejam salvas eternamente, que elas adentrem ao reino do céu. É o grande veneno contra uma vida cheia do Espírito. Por isso o Senhor diz: eu vou derramar sobre vocês o meu Espírito, e Ele vai vos purificar de todas as imundícias. Que imundícias são essas? As imundícias da carne. Que imundícias são essas? É realmente a inimizade, é a depravação sexual, é realmente tudo aquilo que a carne produz. Porque a carne produz prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emaculações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Então, a ordem de Deus para nós é nos encher do Espírito Santo. Para quê? Para viver uma vida purificada. Diga comigo: ser cheio do Espírito Santo. Pode ser melhor se todos falarem. Vamos lá? Diga: ser cheio do Espírito Santo vai produzir purificação de todas as imundícias. Amado, é realmente, sabe, impossível uma pessoa cheia do Espírito Santo viver nas obras da carne. É impossível. Uma pessoa que vive uma vida consagrada, que vive uma vida de jejum, de oração, de quebrantamento, buscando a presença do Espírito Santo, é impossível ela viver na carne. Quando uma pessoa realmente ela produz as obras da carne, é porque ela está longe de ser cheia do Espírito Santo. Aliás, ela está totalmente vazia. Ei, analise-se a si mesmo, preste atenção. Eu sei que nem todos gostam de ouvir isso. Eu sei que as pessoas tapam o ouvido. Mas ser cheio do Espírito Santo tem tudo a ver com a sua vida de oração também. Quanto tempo você gasta por dia orando a Deus?
E não vem dizer que você não ora por causa do seu trabalho, por causa das crianças, porque não tem tempo. Não é não. É porque a carne fala mais alto. É a carne que está dominando. Não é o espírito. Quando a carne está dominando a nossa vida, nós só temos olhos para a carne. Nós só temos vontade de fazer a vontade da carne. É bater papo, é estar de conversa, é estar de disse-me-disse, é estar falando da vida dos outros, é estar discordando da palavra. E espiritualmente a vida é vazia do Espírito Santo. E qual é a ordem de Deus? Encha-se do Espírito Santo. Qual é a ordem do Pai? Encha-se do Espírito Santo. Para quê? Para você ter uma vida purificada de todas as imundícias. Para que ser cheio do Espírito Santo? Para não ser idólatra. Para que ser cheio do Espírito Santo? Para ter um novo coração. A Bíblia diz: porém em vocês um novo coração, porém em vocês um novo espírito, e porém o meu espírito em vós. Diga comigo: ser cheio do Espírito Santo é para ter o Espírito de Deus dentro de mim. Amém, irmãos? Nem todos que falam em línguas estranhas são cheios do Espírito. Nem todos que falam línguas estranhas vivem uma disciplina de comunhão com Deus. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Para se viver cheio do Espírito Santo, precisa ter comunhão com Ele, precisa andar com Ele, precisa ser dele e Ele ser nosso. Essa é a verdade. Muitas pessoas realmente, ela tem um momento com o Espírito Santo. Num culto ela recebe a manifestação de Deus, ela se alegra, se emociona, se enche, roda, cai, mas no outro dia está vazia. Será que Deus quer que você caia no Espírito para ser uma pessoa vazia? Claro que não. Deus quer te encher. Deus quer que você viva cheio. E para isso Ele ordena: enchei-vos do Espírito Santo. Disse hoje pela manhã também: para que ser cheio do Espírito Santo? A palavra diz: porei dentro de vós o meu Espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis as minhas ordenanças, e as observeis. Porque Deus quer que andemos cheios do Espírito Santo. Repita comigo: para guardar, obedecer a palavra dEle. Existem coisas na palavra que nós não entendemos. Quem é que vai dar o entendimento? O Espírito Santo. Tem coisas na palavra de Deus que só o Espírito Santo poderá revelar. Mas se eu não tenho comunhão com Ele, como é que eu vou discernir a palavra? Como é que eu vou entender a palavra? O que me faz entender a palavra é o Espírito Santo. Quem me faz viver a palavra é o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo vai me impulsionar a ler a palavra. Porque a carne não quer. Por que você não pega na Bíblia para ler? Às vezes, porque a carne fala mais alto do que o Espírito. Não é por falta de tempo. Essa é a grande verdade. Não é por falta de tempo. Porque essa bendita palavra diz que há tempo para o quê? Hein? Há tempo para o quê? Para todas as coisas. Há tempo para orar, há tempo para jejuar, há tempo para ler a Bíblia, sim.
Ah, mas eu não entendo. Continue orando, porque o Espírito Santo vai lhe ensinar a palavra. Basta buscar, querer, desejar que o Espírito Santo, ele é o maior mestre. Amém? Agora, uma coisa que nós temos que deixar é de achar, irmãos. Nós achamos demais. Nós achamos que é assim, achamos que é assim. Daqui a pouco a gente vai achar que o céu é do jeito que a gente quer que seja. E vamos quebrar a cara. Vamos quebrar a cara. Porque a lei do Senhor é perfeita e ela refrigera a alma. Os testemunhos do Senhor é fiel e dá saúde, dá vistas aos simples. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Atos. Eu vou relatar mais alguns para quê? Para que ser cheio do Espírito Santo? Atos capítulo de número 2, versículo 28. Atos 2, 28. Posso ouvir um amém de quem encontrou? Use a Bíblia, meu irmão. Use a Bíblia. Se você não colocar o seu coração na palavra de Deus, é em vão ter vindo a esse culto. Conversa não vai edificar a sua vida. O que edifica a vida é a palavra de Deus. Atos capítulo 2. Olha a grande promessa de Deus. E aqui é uma profecia que não pode ser revogada. Essa profecia é uma profecia irrevogada. Não tem como. Amém? Aliás, desculpa, não é Atos, é Joel. É Joel capítulo 2 que eu quero. Joel capítulo 2, versículo 28. Diz a palavra: acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Há uma versão que diz: derramarei nos últimos dias do meu espírito sobre toda a carne. Amém? Há uma promessa. A promessa é para você nesses dias atuais, nesses dias de crise, nesses dias em que a mornidão tem alcançado a vida de alguns evangélicos, é se encher do Espírito. É estar debaixo da promessa, é estar debaixo realmente daquilo que Deus prometeu. Acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Diga, de espírito, vamos falar todos, espírito derramado sobre toda a carne. Agora, para quê? Para quê? Ei, ouça. Para quê? O Espírito derramado sobre toda a carne. Para profetizar a palavra. Todo crente cheio do Espírito Santo, ele recebeu e recebe a autoridade para profetizar a palavra. Se você é um crente que não profetiza a palavra, é porque você é vazio de Deus. É vazio de Deus. Tem que se encher. E Deus está aqui nessa noite para encher a sua vida. Deus não quer crentes vazios, crentes normais.
crentes naturais. A igreja de Jesus nunca foi uma igreja natural. A igreja de Jesus nunca foi uma igreja normal, de crentes normais. A igreja de Jesus sempre foi uma igreja sobrenatural, porque em todo tempo Jesus viveu na terra sobrenaturalmente. Jesus andou sobre as águas, Jesus multiplicou pães, Jesus transformou água em vinho. Ele viveu no sobrenatural. E hoje a igreja quer viver no natural. E Jesus manda eu te dizer: aquele que crê fará obras maiores do que a que eu fiz. Por que não andamos sobre as águas? Porque vivemos uma vida vazia. Por que não fazemos aquilo que o Senhor disse que faríamos? Obras maiores. Porque não gastamos tempo nos enchendo dele. Quanto tempo você passa nas redes sociais? Quanto tempo você passa olhando a vida dos outros e falando dela? Encha-se do Espírito. Deus tem realmente interesse que a minha vida e a tua vida seja uma vida cheia do Espírito Santo. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: eu quero me encher do Espírito Santo. E você? Quando o crente vive no natural, no trabalho dele, está no meio de fofoca, é normal. Ele é vazio. Quando o crente é vazio e vive o natural, está lá no meio dos amigos, falando da vida dos outros, é normal, é natural. Ouvindo piada, dando piada. E outra coisa, quando o crente é vazio, não é cheio do Espírito Santo, qualquer coisinha ele entra na carne. Ele entra na carne com a mulher, ele entra na carne com os filhos, ele entra na carne com os colegas de trabalho. E aí diz assim: ufa, eu já vivo com os nervos à flor da pele. Sim, quanto tu gasta de oração por dia? Quanto? Me diz. Aí eu não gasto nada, é por isso que é carnal. É por isso que vive com os nervos à flor da pele. Não ora, não faz mortificar a carne, não põe a carne no lugar dela. Aponte para você e diga: minha carne, eu vou colocar você no seu lugar. Vamos aplaudir a Jesus. Carne tem que ficar no lugar dela, amado. Se assanhar a carne, ela faz coisa que o diabo não manda. Você entendeu? Dê lugar à carne para ver. Ela vai fazer coisa que o diabo nunca mandou. Nunca mandou. Então, por isso a palavra diz que nós devemos viver no Espírito. Para que viver no Espírito? Para que ser cheio do Espírito? Diga comigo: para profetizar a palavra de Deus. Diz aqui mais, olha: os vossos velhos, ou os vossos anciãos terão sonhos. Amém? Eu nasci numa igreja, amado, na igreja de Cristo Jesus, há alguns anos atrás, que os crentes tinham sonhos proféticos. Os crentes tinham sonho profético. Chegava aquela irmãzinha idosa: pastor, eu quero contar um sonho. Eu sonhei com aquele irmão ali, ó, se afogando. Irmão, vigia, vem uma tempestade sobre a sua vida. E Deus fala até hoje através de sonhos. Amém? Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo para sonhar. Sonhar as coisas celestiais. Irmão, é tanta normalidade na vida de crente hoje.
é tanta normalidade. É normal o crente realmente desviar, é normal o crente não sentir a presença de Deus, é normal o crente xingar, é normal o crente beber. Claro, é vazio. O crente que é cheio não tem vontade pelas coisas da carne. Amém? É normal o crente mentir, viver uma vida de mentira. Por quê? Porque é vazio. O tempo de oração dele é zero. O tempo de humilhação é zero. Ei, vou lhe dizer uma coisa pesada, mas vou lhe dizer: quem está na carne não pode agradar a Deus. Só agrada a Deus os que estão no Espírito, aqueles que se enchem do Espírito. A gente canta aí: enche-me até transbordar, enche-me até transbordar. Saiu daqui, acabou o que cantou. Lá a sós com Deus, não fica lá: Senhor, eu só saio da tua presença quando o Senhor me enche. Olha, pode atrasar o almoço, pode atrasar o que tiver, acorde mais cedo. Não quer atrasar nada, acorde mais cedo, levante mais cedo. Jesus não devia nada a ninguém, não tinha pecado nenhum, acordava 4 horas da manhã e ia buscar Deus. Ainda escuro, Jesus levantava para buscar Deus. Se a gente fosse fiel a Deus, o quanto que a gente é fiel ao nosso trabalho, às nossas coisas. A gente fica fascinado, preocupado: não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que acordar cedo para pegar no batente. Acorde cedo para buscar a presença do Senhor da vida. Acorde cedo para se humilhar nos pés daquele que pode cortar o fio da sua vida a qualquer momento. Amém? Está me ouvindo? Porque a gente vive como se assim estivesse num paraíso. Não, a gente está na terra. Não está no paraíso, não, está na terra. No meio da corrupção, no meio de engano, no meio de falsos irmãos, no meio de pecado de todo tipo. E se a gente não se encher de Deus, não vai até o fim. Amém? Não resiste. Quer resistir o dia mal? Se encha de Deus, se encha do Espírito Santo. Amém? Olha, os vossos anciãos terão sonhos, os jovens terão visões. Cadê os jovens que têm visões? A visão do jovem hoje é no celular. Por quê? Não ora nem de manhã e nem de noite. Como é que Deus vai mostrar alguma coisa? Deus não usa a internet não, irmão. Quem conhece aí o Facebook de Jesus? Cadê? Me passa aí o link. Me passa o link do Facebook de Jesus. Mas você tem o seu. Conhece dos seus amigos. Cadê o Instagram de Jesus? Você não vai encontrar ele lá não. Sabe por quê? Porque a norma dele é essa aqui, ó: me achareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Aí vocês me encontrarão. Eu vou me deixar ser encontrado. Não, deixa eu ver aqui na rede social o que é que Jesus tem para mim. Vai nessa. Vai buscar na palavra, vai buscar na oração, vai buscar no jejum, vai dormir assim: Senhor, fala comigo, fala através de sonho, fala através de visão, fala comigo. Jesus, eu não quero me perder. Amado, nós temos que preservar isso aí, a glória de Deus na nossa vida. Temos que preservar essa salvação tão linda, intransferível,
A salvação é sua, não passe para ninguém não. Amém? Ela foi dada a você, cuide dela. Cuide dela. Os dias são maus, Jesus está voltando. E nós temos que cuidar disso. Olha aqui, ó. Diz ainda a palavra: sobre os servos, naquele dia derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo, coluna, fumaça. Para que ser cheio do Espírito Santo? Diga, para ter discernimento das coisas espirituais. Hoje o crente está vendo lá, ó, enchente, furacão, terremoto. Não, é assim mesmo, é natural, é normal. Não, isso aí não é sinal da Bíblia, não. A ciência diz que é as placas tectônicas, é isso, é aquilo, outro, não sei o quê. E eu digo para você, é a palavra de Deus se cumprindo. E não vai ter nenhum cientista que vai mudar. É a palavra de Deus se cumprindo. E a ciência não vai poder fazer nada. Homem algum vai poder fazer nada. Porque Jesus vai voltar. E eu digo, Maranata. Aleluia. Encha-se do Espírito Santo. Encha-se. Terça-feira tem oração, venha. Venha. Chegue 7 da manhã. Chegue cedo, dobre o seu joelho. Não pode ficar até 9, fique até o tempo que você puder. Mas derrame a sua alma na presença de Deus. Ore, jejue, leia a Bíblia. Encha-se do Espírito Santo. Amém? Quando a gente se enche do Espírito Santo, estamos botando a carne no lugar dela. Fica no teu lugar. É aí que você vai ficar. No seu lugar. Aí pode ter certeza que pode ver alguém, uma pessoa, uma mulher nua, não tem interesse. A carne mortifica. O desejo da carne mortifica. Para concluir, quais são os objetivos de uma vida cheia do Espírito Santo? Diga comigo: purificação de todas as imundícias. Irmão, ódio, inveja, calúnia, ressentimento, todas essas imundícias ficam dentro de nós. E você e eu não conseguimos tirar. Sem a ajuda do Espírito Santo, não. Você entendeu? Sem a ajuda do Espírito Santo, o crente morre invejoso. Sem a ajuda do Espírito Santo, ele morre carnal. Vai para os quintos dos infernos. Porque a carne realmente está dizendo lá, as obras da carne tira do reino de Deus. Então você precisa ser cheio. Não viver embriagado com o vinho da fofoca. Não viver embriagado com o vinho da contenda. Não viver embriagado com o vinho do achismo. Não, eu acho, Jesus não vem agora, não é bem assim, Deus não quer, Deus só quer um coração quebrantado. Pois quem tem um coração quebrantado é cheio do Espírito. Amém? Eu nunca vi uma pessoa que tem um coração quebrantado vazia. Amém? Quem tem o coração quebrantado é cheio, ele transborda da presença de Deus. Antigamente cantava-se um cântico: eu quero é Deus, não importa o que vão falar de mim, eu quero é Deus, eu sou apaixonado por Deus, eu quero é Deus. E é esse que deve ser o nosso desejo. Eu quero é Deus. Amém? Diga assim: não importa o que vão pensar de mim,
Eu quero é Deus. Aplaude a Jesus. Quais são os objetivos? Um novo coração, um novo espírito, o Espírito de Deus em nós. Para quê? Para que nós tenhamos uma santidade que agrade a Deus e para que também nós venhamos guardar a palavra, obedecer a palavra. Quem nos ajuda a guardar a palavra, a obedecer a palavra, é o Espírito Santo. Você conhece tudo da Bíblia? Conhece? Nem eu também. Nem eu também. Mas existe um que conhece tudo da Bíblia, porque foi ele que inspirou os escritores. Quem é esse alguém? O Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo. Ah, pastor, eu não gosto desse negócio de Espírito Santo não, que a gente roda, que a gente pula, que a gente cai. Oh, meu filho, eu quero pular, eu quero cair, eu quero levantar, eu quero dar cambalhota, eu quero gritar, eu quero fazer uma doideira total. A única coisa que eu não quero ir é para o inferno. Amém? Não fui chamado para ir para o inferno. A igreja não foi chamada para ir para o inferno. A igreja foi chamada para ser cheia. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga aí para a pessoa que está do seu lado, eu já estou quase cheia com essa palavra, e você? Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. O fogo está incendiando aqui. Ninguém vai precisar pegar os extintores, porque é um fogo que o extintor não apaga. Amém? Segundo Joel, para quê? Quais são os objetivos? Liberado a todas as pessoas, a jovens, idosos, homens e mulheres, para profetizar, sonhar, ter visão, receber discernimento. Amém? Receber discernimento do Espírito. E agora, para concluir, existem 3 maneiras de ser cheio do Espírito Santo. 3 maneiras. Amém? Quantos querem aprender essas 3 maneiras? Diga amém. 3 maneiras, 3 maneiras para ser cheio do Espírito Santo. Abra a Bíblia aí, por favor, em nome de Jesus. Abra aí Lucas, capítulo 11, versículo 13. Lucas 11, 13. Vou lhe ensinar agora como se encher do Espírito Santo. Lucas 11, 13. Acharam? Olha o que diz. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Como é que se enche do Espírito Santo, igreja? Pedindo. Dá uma cotovelada santa aí na pessoa que está do seu lado. Dá uma cotovelada santa. Pergunta a ela: você tem pedido a Deus para ser cheio do Espírito Santo? Tem que pedir. Ou não, eu fico na igreja, nem não canto, não oro, por isso é vazio. Não, já basta eu não pecar. Aí se é aquele negócio formal. Aí Deus assim, eu tenho vontade de te vomitar, tu é tão morno. Que nojo. Era melhor que você fosse frio, porque eu ia te esquentar. Agora morno. Negócio morno, sem graça. Deus não quer isso para a igreja. Esse é o tempo que a igreja está disponível para ser cheia do Espírito Santo.
Quem gosta de expulsar demônio, diga eu. Então diga enche-me. Quem gosta de profetizar, diga eu. Então diga enche-me. Quem gosta de orar em línguas, diga eu. Então diga enche-me. Quem gosta de viver a santa palavra de Deus, diga eu. Então diga enche-me. Se você não disse nada e não gosta, boa noite para você. Você está entendendo? Deus chamou para coisa grande. Deus chamou para você brilhar. E não é para você brilhar com um carro novo, ó, cheio de orgulho. Está vendo aí? E tem aqueles que são bacana mesmo, cheio de orgulho, que ainda bota lá, Deus que me deu. Se Deus que deu, para que botar no carro? Para que botar? Para que chamar a atenção? Não é orgulho? Cheio de orgulho, cheio de prepotência. Está devendo não sei quantas parcelas do carrão bonito, mas bota lá, Deus que me deu. Precisa ser cheio do Espírito Santo para quebrar o orgulho. Para ser humilde. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela é humilde, ela é serena, ela é mansa. Eu gosto de conversar com uma pessoa cheia do Espírito Santo. Já com um carnal eu preciso me controlar. Porque o carnal provoca demais, gente. O carnal é uma provocação terrível. Daqui a pouco você está na carne também. Para conversar com um carnal, eu converso bem assim: Senhor, me segura. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me enche aqui de novo. Porque é terrível, gente. Mas Deus nos chamou para ser cheio. Diga, o Senhor me chamou para ser cheio até transbordar. Oh, glória! Aleluia! Como é que se enche do Espírito Santo? Como é? Pedindo. Jesus disse: vocês são maus. Vocês são maus. Vocês são maus. Amém? Mas ao pedir ao meu Pai, Ele vos dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Aleluia. Abra em Atos capítulo 10, versículo 44. Como é que se enche do Espírito Santo? Como é que se enche do Espírito Santo? Atos 10, 44. Quem achou? Lê aí em voz alta. Lê aí. Você pode ler pelo monitor, pode ler pela sua Bíblia. Leia. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Amém? Vou ler para você entender. E dizendo Pedro estas palavras, na casa de quem? De Cornélio. Pedro estava pregando o evangelho para Cornélio e para todos que estavam ali. Então, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Diga comigo, uma pregação ungida me enche do Espírito Santo, como essa palavra daqui. Aplauda, glorifique a Deus. Como ser cheio do Espírito Santo? Ouvindo uma palavra ungida. Não é ouvindo besteiró nas redes sociais. Não é ouvindo qualquer pregador. É ouvindo aquele que é cheio do Espírito Santo. Amém? Eu gosto de ouvir aqui o meu povo pregando.
Eu gosto de ouvir aqui os obreiros daqui pregando, porque eu conheço a vida. Agora eu vou pegar e botar, não, fulano, ou mensagem, mas ele é cheio do Espírito Santo. Ele é cheio. Pedro era cheio do Espírito Santo. E quando Pedro começou a falar, aí o Espírito Santo caiu, e diz a Bíblia que na casa de Cornélio, todos foram cheios do Espírito Santo. Aí começaram a orar em línguas, começaram a profetizar, o poder de Deus foi liberado. Você está entendendo? Feche os seus olhos aí por alguns segundos, deixa o poder de Deus inundar a tua vida. Aleluia. Oh, cantaramachurianda lamaramana, decalaramachanda lamaramana, oh, alarabache decalamaramaramana, decalapa subianda lamaramana. O Deus vivo e poderoso está nessa casa. Decantalabassurianda laramana. Ele é o grande eu sou, o poderoso nas batalhas. Decaia fa subianda lamarama. É o Deus que diz: eu estou convosco, não desamparo, estarei sempre contigo. Alamachanda lamaramana. Ele é o Deus do impossível. Aquilo que é impossível para a sua vida, é possível para Ele. Ele é o Deus que não deixa só. Ele é o Deus que diz: anda na minha presença. Anda na minha presença. Anda na minha presença. Eu já revelei para você duas maneiras de se encher do Espírito Santo. Qual a primeira? Como é que se enche do Espírito Santo? Qual é a primeira maneira? Enchendo, é pedindo: enche-me, Senhor, enche-me, leva-me mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória. Só em cantar esse pedacinho, eu fico cheio do Espírito. Oh, aleluia! Estamos diante de um Deus vivo. Estamos diante de um Deus vivo. O seu Espírito traz vida. O seu Espírito traz força. O seu Espírito nos fortalece. O seu Espírito nos ajuda a orar. Oh, eu tenho dificuldade para orar. Dobra o joelho assim mesmo e diz: Espírito Santo, me ajuda a orar. Não sai nada, mas se o Senhor me ajudar, vai sair. E ele diz: eu estou aqui para isso. É para te ajudar na tua fraqueza que tu tem para orar. E daqui a pouco você está gemendo, soluçando. Existe algo melhor do que ser cheio do Espírito Santo? Não existe. Terceira e última maneira de ser cheio do Espírito Santo. Amém? Abra Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, a partir do versículo 14. Atos 8, 14. Você pode acompanhar aí no monitor a leitura. Olha o que diz a palavra.
Que coisa linda! Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que em Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles. Para quê? Para quê? Para que recebessem o Espírito Santo. Oh, aleluia! Diga bem assim: quem é cheio pode interceder, que os outros também são cheios. Ei, cantaramachurianda lamanaia. Aleluia! Diz o versículo, olha, diz aqui, olha, versículo 17: então lhes impuseram as mãos, e o que foi o que o povo recebeu? O que foi que o povo recebeu? Aleluia! 3 maneiras para ser cheio do Espírito Santo. A primeira é pedindo. Pede aqui, pede em casa, pede no trabalho. Está com dificuldade no trabalho, vai para o banheiro lá, devagarzinho, ligeirinho. Senhor, enche-me do teu Espírito, enche do meu Espírito, enche do meu Espírito. Pede de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Amém? O enchimento de ontem não serve para hoje. Todo dia você tem que estar cheio. Entendeu o que eu disse? Eu vou repetir: o enchimento de ontem não serve para hoje. É por isso que todo dia é a mesma oração: Senhor, enche-me do teu Espírito. Senhor, enche-me do teu Espírito. Espírito Santo esteja na minha vida, me conduz, Senhor. Oh, Espírito Santo, me enche. Oh, Espírito Santo, me enche. Oh, Espírito Santo, me enche. E daqui a pouco você está orando em línguas estranhas. Alguém me escutou aqui? A segunda maneira é ouvir uma pregação ungida como essa. Você não sabe o que foi que aconteceu nos bastidores para eu pregar isso. Você não sabe quantos dias eu tive em jejum para pregar essa palavra. Você não sabe quantas horas eu gastei com o Senhor em oração para pregar essa palavra. Eu não vim para aqui com filosofia. Eu vim aqui liberar o poder de Deus sobre a sua vida. Eu não vim aqui porque eu vou olhar na internet. Deixa eu ver. Tá. Ô Jesus, não acho nada para pregar. Claro, como é que vai achar? Vai querer achar a pregação na internet? Quem quer achar a pregação para pregar, acha no Espírito Santo. Espírito Santo me revela. Tem dia que eu digo bem assim: Espírito Santo me revela o que eu vou pregar. Ele me dá um versículo só, e eu prego 2 horas em um versículo. Eu digo: glória a Deus, Espírito Santo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor não me deixa passar vergonha. Ele subiu aqui, está aqui comigo pregando hoje aqui. Amém? Isso é maravilhoso. Ah, pastor, ele faz isso porque você é pastor. Não! Ele diz: eu vou derramar o meu Espírito sobre toda a carne. Eu vou derramar o meu Espírito sobre os jovens. Eu vou derramar, e os jovens terão realmente visões, saberão do futuro, terão discernimento das coisas. Eu vou dar visões, eu vou dar ao povo todo, até os servos serão recebidos. Por mim darei a eles o Espírito Santo, e eles profetizarão a minha palavra. É por isso que entra crente assim no trabalho, ousado, cheio do Espírito Santo, e diz assim: ó, você precisa se converter. E daqui a pouco a pessoa está na igreja convertida. Mas o crente carnal, ele está lá: rapaz, tu não é crente? Rapaz, eu vou na igreja. De vez em quando eu apareço lá na para sentar. Não é isso. O verdadeiro cristão, ele é identificado pelo poder do Espírito Santo na vida, pela unção do Espírito Santo na vida.
Diga pedindo, ouvindo uma palavra ungida e permitindo que alguém cheio do Espírito Santo imponha as mãos sobre a minha cabeça. Você entendeu? Irmão, quando eu vou para os congressos aí, que eu vejo um pregador cheio do Espírito Santo, eu fico assim. Bota a mão na minha cabeça, porque eu sei, quem é cheio, transfere a unção para quem não tem. Amém? Eu sei, quem tem o poder de Deus, passa o poder de Deus para quem não tem, para quem quer.